você até descobriu uma plataforma que é ótima para publicar seus textos. Pra falar a verdade, você já até criou sua newsletter, mas aí você parou ali no ponto inicial e ficou se perguntando: tá, mas o que eu vou falar? O que eu vou escrever? Será que o que eu tenho para escrever vai ser útil para alguém? Será que as pessoas vão querer ler o que eu escrevo? Será que o que eu falo é interessante para alguém? Se você travou nesse ponto, fica tranquilo, fica tranquila, você não é a única, não é o único. Eu também passei por isso. Eu fiz várias perguntas iguais a essa antes de começar. Então, nesse vídeo, eu quero que seja mais uma conversa mesmo. Quero passar um pouquinho da minha experiência. Eu tenho certeza que até o final desse vídeo você já vai saber o que escrever. É muito comum ter essa dúvida. Eu tinha muitas dúvidas, eu me questionava demais. E muitas pessoas, inclusive eu também achava, que precisava ter um tema perfeito, ou sei lá, ter um grande plano editorial, ou ter muito conhecimento. Eu ficava me perguntando se as pessoas iam ter interesse em ler o que eu estava escrevendo, se aquilo fazia sentido para mais alguém ou só para mim, se as minhas reflexões, se as coisas que eu estava passando, se o que eu aprendia em pesquisas, em leituras, se eu escrevesse sobre isso, se ia ser interessante para alguém, se ia fazer sentido para outra pessoa. É natural a gente ter essa dúvida, esse medo, e ter vergonha também. Inclusive, eu também tinha muita vergonha. Na verdade, a gente nunca vai saber de tudo antes de começar alguma coisa. Isso praticamente tudo na nossa vida. A gente vai aprendendo no caminho. Quando você começa numa empresa nova, por exemplo, você não sabe o trabalho, não sabe desenvolver aquela função. E você não vai aprendendo, você não tem um treinamento, e aí cada dia você aprende um pouco de coisas. Você não entra na empresa já sabendo fazer as coisas. Então, assim é também nessa plataforma, né? Eu estou aqui falando de uma newsletter e eu estou falando de Substack, que é onde eu escolhi publicar os meus textos. Então, logo de cara, você aceitar que você não sabe tudo e que você pode sim aprender durante o caminho, isso já vai te dar uma tranquilidade. Talvez quem criou a plataforma saiba, mas a gente tá sempre aprendendo. Eu tenho certeza que, sei lá, qual a rede social que você mais usa. Eu tenho certeza que alguma coisa lá na rede social que você mais usa, você não sabe. Ou que você não sabe tão bem quanto uma pessoa que é muito bom lá, nessa rede social. Aqui é a mesma coisa. E isso é uma coisa muito comum de acontecer. Por exemplo, antes de eu publicar um texto ou antes de eu decidir alguns projetos, eu consumi muito conteúdo, eu pesquisei demais, estudei muito assim, e eu queria estar bem informada em vários temas, né, dos que eu estava mexendo e tal, e eu queria saber muita coisa. Então eu comecei a ser uma procrastinadora intelectual. E aí eu cheguei num momento assim que eu falei, não, eu preciso começar, eu quero só aprender assim, né, um pouco da plataforma, como configurar, como, sei lá, escrever, as coisas bem básicas mesmo. Eu tentei fazer essa parte e eu falei assim, agora eu tenho que ir, é agora ou nunca. Sabe? Como eu digo, a minha newsletter nasceu do desespero e a inspiração. A parte do desespero falou, é agora ou nunca. E aí eu vi que eu não tinha mais tempo para perder e fui embora. Eu falei, é isso, configurei aqui, né? Primeiro eu fiz todas as configurações. Eu inclusive fiz um vídeo com um tutorial completo, né? Do passo a passo ali das configurações. Vai estar aqui na playlist desse vídeo. Eu fiz uma playlist com vários assuntos sobre a Substack. E eu vou anexar lá. Então, depois, se você quiser dar uma olhada. Mas, continuando aqui a nossa conversa. Quando eu vi que eu já sabia, assim, o básico, né? Que eu já tinha feito as configurações e colocar, deixar o formato que eu queria, as cores, logotipo, enfim, deixar a minha identidade visual, eu falei, agora eu tenho que escrever. Eu não posterguei muito, melhor dizendo, para postar o primeiro texto, depois que eu fiz as configurações, porque o meu texto ele nasceu primeiro, antes de eu decidir a plataforma. Eu falei isso, acho que no primeiro vídeo aqui, que é o desafio de 180 dias para mudar de vida. Eu estava num processo muito complicado na minha vida e no meu modo caverna, né, nas minhas caminhadas, eu lendo um livro, eu me deparei com duas frases que, assim, abriu assim um
mar, um caminho na minha cabeça, sabe? Eu falei, é isso. Que as duas frases são: o desespero é a matéria-prima de mudanças drásticas, somente aqueles que podem deixar para trás tudo em que acreditaram podem esperar escapar. Essa é uma. E a outra, tão boa quanto, é: para fazer mudanças profundas em sua vida, você precisa de inspiração ou de desespero. Tô dando risada agora, mas eu chorei muito, meu Deus. Então aí essas duas frases, elas me empurraram assim. Eu costumo dizer que a minha newsletter foi desespero, inspiração, uma caminhada, um livro, duas frases, e assim nasce uma newsletter. Eu já até coloquei lá. E foi assim, dessa forma, porque eu já tinha noção, né, do que eu queria falar. Eu queria retratar mesmo, eu queria desabafar, eu queria... através dos meus textos, poder incentivar alguém que estivesse passando por algo parecido com o que eu passei, ou que eu estava passando. E eu queria que, através das minhas reflexões, das minhas leituras, das minhas pesquisas, dos meus erros também, e assim eu pudesse ajudar outras pessoas, eu pudesse passar, né, trilhar juntas aqui ou juntos aqui nesse caminho, vamos ver o que vai dar. Então era mais ou menos esse o modelo. Eu queria que fosse mais intimista, eu queria que fosse mais como se fosse uma conversa entre amigos. Então eu meio que decidi isso bem antes de conhecer a plataforma, e eu sigo, né, na verdade, esse estilo até hoje. Mas isso não me impede de ir ali brincar um pouquinho em outros temas. Por exemplo, quando eu quis falar da psicologia das cores, que foi meu texto 45 tons eu já ia falar de cinza, 45 tons de laranja, foi justamente isso. Eu peguei um assunto sobre a psicologia das cores e trouxe para esse meu universo, para entender o porquê a minha identidade visual, porquê que as coisas que eu estou criando está indo tudo para os tons de laranja. Então eu trouxe o tema da cor, mas eu trouxe para o meu assunto, do que eu trato, né, do meu momento atual. Quando eu quis falar também sobre o meu processo de escrita, foi isso também que eu fiz. Eu trouxe um pouquinho de como é que eu escrevo e tudo mais. Eu trouxe o assunto também do uso do travessão em tempos de IA, e eu vim aqui trazendo para esse universo, né, um inicial, e também como se fosse uma conversa. Eu não mudei. Até nesse último texto que eu subi, uma edição extra falando sobre o Setembro Amarelo, embora eu traga alguns dados, né, da pesquisa sobre depressão, suicídio e tudo mais, eu fiz um outro texto também assim, trazendo dados. Mesmo assim, ainda eu trago muito, eu continuo mantendo como se fosse uma conversa, eu não mudei ainda meu estilo, mas isso também não me impede que amanhã ou depois eu mude. Eu quero que os temas, né, o assunto da minha newsletter, ele continue fazendo sentido com o que eu achar, com o que eu viver naquele momento, com o que fizer sentido naquele momento para mim. Eu posso dar uma escapadinha em outros assuntos, porque eles linkam totalmente no que eu já falo. Então, quando a gente pensa em newsletter, e que a primeira coisa que vem, né, logo após, assim, vou criar uma newsletter. Mas sobre o que eu vou falar? E se eu te disser que a resposta pode estar muito mais perto do que você imagina? Você pode falar de algo que você já gosta de falar. Tem alguns assuntos que a gente já se empolga, já tem um certo domínio ou gosta de pesquisar. Você pode falar sobre isso. Um exemplo, eu adoro falar sobre Substack. Eu poderia fazer uma newsletter falando sobre a Substack. Inclusive, eu já coloquei algumas vantagens, né? Quando eu criei o texto, porque todo escritor deve ter uma newsletter, eu falei de uma newsletter dentro da newsletter, entende? Então, digamos, o assunto que você mais gosta de falar, eu gosto de falar sobre receitas de bolo. Ótimo, você pode fazer. Inclusive, eu li um texto, não recordo agora o nome dela, mas eu adorei, inclusive, o texto. Eu li que a newsletter dela é sobre receitas, sabe? Mas ela traz também insights para a vida, sabe? Nossa, é muito bacana. Inclusive, se eu lembrar aqui, até a edição desse vídeo, eu vou colocar aqui na descrição. E ela fala de receita, né? E ela fala sobre a vida. Olha que maravilha. Então, eu gosto de falar, não sei,
do meu processo de escrita. Pronto, já tem um assunto. Tem um monte de gente que vai querer saber como é o seu processo de escrita. De repente você tem algo, né, que inspira, ou você tem uma técnica, ou não sei, você pode falar sobre isso também. Não existe um formatinho, sabe? Antes da gente entrar e começar a postar, e na verdade antes de começar a ler o que as pessoas estão escrevendo por lá, bom, vou dizer assim porque é o que aconteceu comigo. Eu ficava mais com esse medo, com esse receio, com esse pensamento, porque eu não conhecia a plataforma, eu não vi o que as pessoas estavam postando, que elas escreviam, né? Então eu imaginava, antes de ir, eu imaginava que eram pessoas assim, como professores, sabe? Passando algum ensinamento, mas eu quero dizer assim, de uma forma didática e não experiências de vida, entende? E quando você está lá na plataforma, você começa a conhecer, você começa a ler os outros textos, você vê que tem uma galera e a galera fala de vários assuntos. Tem muito estilo blog, né, que é o que eu acho que é mais o meu estilo. Tem também estilo mais jornalístico, tem ensinando alguma coisa, tem de tudo. Tem de tudo, você pode adaptar os seus jeitos, como você escreve, a sua voz. Você pode fazer o formato que mais for confortável para você. Você vai ver, assim que você entrar, ou se você já entrou, você já leu alguma coisa, você viu que assim, tem de tudo. Lá tem de tudo. Que bom, né? Então, você não precisa se prender a um tema logo de cara. Mas caso você resolva, né? O pessoal fala muito em criar, né, em definir um nicho. Digamos que, tudo bem, eu vou falar só de finanças. Aí você tem que fazer umas perguntas. Inclusive, eu vi isso num vídeo estudando antes de entrar na plataforma. Inclusive, antes até... Não, meu texto já estava pronto, só que eu ainda não tinha... Eu tinha feito a configuração, mas eu ainda não tinha postado nenhum texto. Lembrei agora o ponto. Eu já tinha feito o texto, né, naqueles 40 dias, eu já tinha feito a configuração, mas ainda não tinha subido o meu texto, que eu demorei alguns dias depois que eu fiz a configuração. E aí, no vídeo, ele falava assim, que você tem que definir um tema que você se vê falando daqui, sei lá, 6 meses a mesma coisa, se você definir um tema, certo? Eu quero falar sobre finanças. Você se vê falando sobre o assunto toda semana? Tudo bem, você decidiu que vai postar um texto por dia. Você decidiu que vai fazer um texto por semana. Você se vê falando 4 vezes no mês sobre finanças? E aí você se vê falando sobre o mesmo assunto por 6 meses? Quando você decidir, né? Se você falar, eu vou falar com tal tema, pensa nisso. Como será para você falar sobre o mesmo assunto por 6 meses? Depois, o que você pode pensar? Que você pode entrar falando sobre algo. Entrei falando sobre receitas de bolo. E aí, no caminho, né, no percurso, você viu que você quer falar sobre receitas de tortas. Tô dando um exemplo aqui de comida. E aí você pode ir dando, né, um caminho assim, introduzindo o assunto da torta. Olha, eu fiz a torta, eu fiz o bolo, né, mas eu queria passar para vocês uma receita de uma torta que eu aprendi que vai ser ótimo para comer antes do bolo. Gente, eu tô dando exemplo de comida, mas isso serve pra qualquer coisa. Aí eu falo sobre finanças, entrei falando sobre finanças. Daqui 6 meses não aguento mais falar sobre finanças. Só que você tinha decidido que ia ser só finanças. Isso, na minha opinião, que é ruim você decidir logo um tema, um nicho e ser só aquilo. Que aí vai ficar um pouco complicado. Você falou que vai falar sobre finanças, também não, né? Se você decide falar sobre bolo no meio do caminho, você pode falar que aquela receita de bolo você economizou X, né? Porque você comprou... a banana na feira, porque você viu que tinha uma promoção de tal dia dos ovos, enfim. E aí já entra finanças também. Mesmo assim, dá para ir brincando. E não se apegue tanto a isso, nem a pensar o que você vai falar e nem se depois você vai mudar. Porque a gente não sabe como é o dia da manhã. Hoje eu tô adorando falar desse estilo, escrever nesse estilo mais intimista, trazendo as minhas reflexões, o que eu passo e tudo mais. Mas amanhã eu posso acordar e falar, quer saber? Cansei. Agora eu quero falar sobre tortas. E aí eu vou dar um jeito de mudar.
eu vou fazer uma introduçãozinha, entendeu? E aí, quem não gosta de ouvir sobre, né, tortas, bolos, tudo bem, eles vão sair, eles vão parar de acompanhar, mas vai chegar outras pessoas que gostam de falar, de ouvir sobre bolos e tortas. Então, a gente não precisa ficar assim, sabe, se prender tanto ao que vai acontecer depois. Vamos primeiro, né, começar a viver o agora, né? Não precisa, assim, a gente ter essa ansiedade toda. A vida, ela não é tão formatadinha. A gente não escolhe só entre uma coisa ou outra. A vida, ela acontece junto com várias coisas. Várias coisas estão acontecendo, são várias coisas que a gente gosta, são várias coisas que a gente fala. Então, dá sim para você introduzir um assunto, mesmo quando você já decidiu um nicho. Para fechar aqui mais essa linha de raciocínio e fechar mais o nosso papo, que era só uma conversa hoje mais rápido mesmo, pensa o seguinte, você pode fazer uma newsletter de bastidores, um exemplo. Aí você pode lá compartilhar como você cria, como você aprende, como você pensa. E isso pode ser qualquer assunto. Sei lá, como eu faço torta, ou como eu escrevo meu livro, ou como eu toco violão, seus bastidores. Pode ser uma newsletter de respostas. Ah, você sempre escuta, mas fulano, como é que você toca o violão? Ah, fulana, como é que você faz para tocar o piano? Ai, como que você faz a torta de maçã? E aí você pode levar para lá. Gente, tô colocando assuntos bem aleatórios, mas cada pessoa sabe o que mais escuta na vida. E aí você pode colocar lá, colunas fixas, você pode definir também. Eu já vi algumas newsletters assim. Ah, você pode criar uma seção. Aí, tipo, inclusive é um outro projeto que vai entrar. Eu já tenho uma seção, né? Já tô terminando de formatar direitinho essa, que vai ter uma coluna fixa, né, lá na minha newsletter. Mas isso eu trago depois. Mas aí você pode definir também uma coluna, uma seção, né? Um assunto, digamos, de segunda a gente fala sobre dieta. Nossa, que clichê, né? Mas tudo bem, de segunda aqui na newsletter a gente vai falar sobre dieta. Sei lá, no domingo a gente vai falar sobre feira. Não sei que dia a gente vai falar sobre reflexão. E aí, óbvio, você tem que definir os dias que você quer, né? Que você consegue na sua agenda publicar. Eu quero publicar toda semana um texto. Então, uma coisa, eu quero 2 textos por semana. E aí você vai se definindo. Então, você pode também colocar uma coluna fixa. Ou então, você quer ensinar alguma coisa que você já sabe para outro. Olha, eu sei criar. Eu sei fazer roupas de crochê. Então você quer ensinar isso para alguém. Eu peguei exemplos muito aleatórios. Foi uma conversa mais rápida, mas eu espero que tenha ajudado a você, sei lá, enxergar alguma coisa que você já fala com facilidade, que você já entende, ou que você gosta de pesquisar, ou sei lá, que você está aprendendo, ou algo que você já sabe muito, que todo mundo te pergunta. Então, não há uma limitação, vai sempre ter pessoas querendo ler várias coisas e também vai ter pessoas querendo ler exatamente aquilo que você fala. Nós somos muito diferentes, nós temos gostos diferentes e os nossos interesses para, sei lá, ler alguma coisa, ler um livro ou seguir alguém numa rede social vai muito, né, de encontro ao que a gente gosta. E a gente sempre busca as coisas que a gente já gosta mesmo. Então fica tranquilo que você escrever, vai ter gente para ler. E se no percurso você vê que não tem leitores ou que não faz mais sentido você continuar escrevendo sobre o assunto, ou se você quer falar de outras coisas, troque. Não tem problema, aprenda no percurso, aprenda enquanto faz. E eu tenho certeza que aí assim que você for aprendendo um pouquinho, que você postar o primeiro texto, perder a vergonha inicial, eu tenho certeza que você vai se sentir inspirada a continuar. E aí você vai adaptando. Se você precisar de ajuda nas configurações, ou como escrever um texto, ou uma nota, ou como ser mais frequente, ter mais constância, ou fazer SEO lá do Substack, eu vou deixar aqui no final desse vídeo uma playlist com todos esses vídeos. Eu tenho certeza, se você não souber nada da plataforma, esses vídeos que eu vou deixar aqui, eles vão te ajudar.
pelo menos para você começar. E aí, quando você estiver lá, vai surgir outras dúvidas, é natural. E aí é aquele negócio, é um loop infinito. Você aprende um pouquinho, surge outras dúvidas, você pesquisa de mais coisas, aprende mais coisas e assim você vai. Eu não sei nada ainda sobre a plataforma. Vira e mexe, eu descubro algo novo ou eles mudam alguma coisinha ali nas configurações e é natural. E sempre quando surge alguma dúvida, eu vou atrás, eu leio, eu vejo vídeos, porque é um assunto que eu gosto muito e eu tenho muita curiosidade em saber. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser deixar aqui nos comentários, se eu souber, eu já te ajudo. Senão, eu busco, né, saber, aprender e passo em outro vídeo. Curte também o vídeo se ele te ajudou de alguma forma. Se inscreve aqui no canal. Se você quiser acompanhar a minha escrita mais intimista, ver como eu faço, sei lá, tentar se inspirar, não sei. Quiser ler as minhas reflexões, eu falo muito sobre o processo que eu estou vivendo, falo sobre recomeço aos 40, depressão, separação, enfim, uma conversa intimista como se fosse com um amigo. Então eu vou deixar o link da minha newsletter aqui na descrição. Como eu sempre digo, eu vou adorar te ter por lá. É isso, te vejo no próximo vídeo.